Boa noite a todos. Muito obrigado por aqueles que estão assistindo aos vídeos, estão comentando, curtindo, compartilhando. Gostaria de agradecer a todos e dizer que não é fácil para mim, porque eu não tenho equipamento profissional, eu não sou profissional nisso, eu não sou palestrante, não sou nada disso. Simplesmente eu sou um estudante de mecânica quântica e que posta os seus pensamentos em vídeo para que os irmãos venham a comentar, compartilhar, curtir, enfim, criticar. Porque eu sei que no final das contas tudo isso traz expansão de consciência e é esse o meu intuito, essa é a minha finalidade. Então hoje eu gostaria de falar sobre engenharia do consentimento, porque é uma coisa que eu percebi que talvez seja o mais difícil de percebermos, de aceitarmos, é que estamos sendo manipulados através da mídia, escrita, falada, televisada, enfim. Todos os tipos de mídia estão aqui simplesmente para nos controlar e nos dirigir. E, no final das contas, tirar a nossa capacidade de reação. Isso é o foco principal. Eu vou tocar em dois assuntos delicadíssimos, que são crianças e mulheres. Se a gente pegar há milhares de anos, a mulher vem sendo sabotada dentro do sistema religioso, político, social, econômico, enfim. Em todos os aspectos, a mulher vem sendo sabotada. E onde começa isso? Isso começa na cabeça da criança. Isso é implantado na cabeça da criança. Se vocês perceberem bem, notarem, forem buscar lá atrás, há 20, 30 anos atrás, foi mudado toda a forma de se fazer televisão para crianças. Porque eles viram que a chave do negócio era ali. Então mudou-se dos desenhos animados e tal para as apresentadoras que se vestiam como crianças e falavam como crianças. Para quê? Para ter a influência sobre as crianças. E conseguiram. Depois disso vieram os grupos musicais com dançarinas, com roupas apelativas. E quem que imitava essas dançarinas? Eram as meninas. E com a conivência dos pais. Para quem não, eu sei que muita gente sabe disso, mas é bom falar para quem não sabe que a mulher ela tem como se fosse um gatilho. Eu estou traduzindo isso para o nosso português, tá? Eu fiz 17, 18 tomadas antes dessa daqui e tentando outras linguagens, mas não deu. Então eu prefiro usar a minha linguagem e que aí eu vou ter mais facilidade para explicar. A mulher tem como se fosse um gatilho que quando ele é ativado, todo o processo hormonal dela se acelera e ela acelera o desenvolvimento e o crescimento dela. Então se você pegar de 20 anos atrás, hoje, você comparar as meninas como eram há 30 anos atrás e como são hoje, você vê que é uma diferença gritante. As meninas hoje não parecem mais crianças, mas parecem miniaturas de adultos. Uma menina com 10, 11 anos já tem seio, tem corpo de mulher e um monte de coisa assim, sendo que há 30 anos atrás, se você notar, era diferente. E o que era diferente? A maneira de se vestir, a maneira de falar e a influência que ela tinha dos meios de comunicação. Você assistia aqui desenho animado e coisas assim, inocentes. A menina brincava de casinha, fogãozinho e essas coisas que também é uma forma de manipulação. Você vê que a menina, desde a mais tenra idade, ela é ensinada a ser dona de casa e cuidar de criança. E o menino já é imposto no seu inconsciente a irresponsabilidade. É a moto, é o carro, que são carrinho, motinho, cavalinho, arminha. Não sei se você lembra, mas há 20 anos atrás, você podia ir numa casa de brinquedo e você comprava um revólver de brinquedo, mas era igualzinho um revólver normal. E olha o que nós vemos hoje nas ruas. Olha o que nós vemos hoje nos telejornais. Então, isso tudo começou há 20, 30 anos atrás, num processo de aceleração, para que chegasse nesse dia de hoje as coisas estivessem como estão. Vocês lembram que nós fizemos outro dia um comentário sobre um desenho chamado Pepa? Deu mais de 170, se eu não me engano, comentários, que a moderadora teve até que tirar o post do ar
para que não se alongasse muito no assunto que já tinha rendido mais do que devia. Mas uma coisa nós chegamos no consenso, que aquela família Pepa, para mim chama-se família pênis. É a imagem de um pênis que é colocado diante dos olhos das crianças todos os dias. É uma mensagem subliminar? Para mim é mais do que subliminar, porque para mim está explícito. Agora eu faço a pergunta. Dos 150 comentários, das dezenas de pessoas que participaram daquele post, alguém bloqueou o canal de televisão? Alguém jogou fora o DVD ou guardou o DVD? Ou alguém parou para assistir, olhou e falou, é isso mesmo, eu vou dar um jeito do meu filho, a minha filha não assistir mais? Eu tenho certeza que pouquíssimos. E o que isso gera na cabeça da criança? Familiaridade. Então, se amanhã alguém chegar e mostrar um objeto daquele para uma criança, daqui a um tempo, ela não vai se assustar como se assustava antigamente. Porque no seu inconsciente ela já vai ter visto. Vai ser uma coisa familiar. Então, se um pedófilo assediar a criança, a tendência dela se assustar demais, se aterrorizar, é bem menor. Por isso que nós vemos hoje em sites pornográficos, revistas e vídeos e um monte de coisa assim, muitas crianças, meninas de 12, 13, 14 anos, fazendo filme pornô, gravando coisas eróticas com o namorado, coisas pornográficas. Porque já existe uma familiaridade com isso. E aí a criança, cada vez mais cedo, ela vai, sem perceber, colocar uma coisa que já estava no subconsciente dela. E assim é com N coisas. Por exemplo, por que no Brasil se permite que os políticos façam tantas coisas absurdas e ninguém faz nada? Porque existem programas humorísticos. Você pode reparar, em todo programa humorístico tem um quadro que tem um político. E ele fala barbaridades. Eu vou fazer isso, eu vou pegar 1 milhão e vou doar R$1 para as crianças, 999 mil, não sei quanto, eu vou fazer isso, aquilo, e nós vamos enganar, e eu vou colocar dinheiro no bolso, eu vou colocar dinheiro na cueca, na pasta, vou dar dinheiro para minha amante, eu vou ter isso, aquilo, aquilo outro. E o que nós fazemos quando nós vimos esses quadros? A gente ri, a gente se diverte. Só que, na verdade, isso acontece na vida real. E quando acontece, o que nós fazemos? Nós rimos. Nós estamos anestesiados. É isso que a engenharia do consentimento vem fazendo conosco. Nos anestesiando. Outra questão. A questão da escravidão moderna. Nós, no nosso consciente, nós vemos a escravidão moderna, aliás, a escravidão como em 1800. Nós achamos que um escravo ele tem que estar de calça branca, ele tem que estar dentro de uma senzala, ser negro e coisas e tal. Não, hoje não existe mais o perfil do escravo. O único perfil que existe é, ele respira, ele trabalha para nós, ele trabalha para a Matrix. Em troca disso ele nos dá um entretenimento. O entretenimento é o nosso ópio. Por que a gente anda pelas ruas hoje, a gente vê tanta gente depressiva, tanta gente falando sozinho, tanta gente dormindo nas calçadas? Porque eles não aguentaram a pressão. Pressão de dívidas, pressão de querer ter um iPhone, um iPad, um celular, um carro do ano, uma casa, vestir roupas de grife, usar joias, relógios caros, perfumes caros. E de repente essa pessoa viu que ela não ia conseguir. Não estou dizendo que são todos, mas a grande maioria. E ele sucumbe. Quem não sucumbe, o que continua fazendo? Continua se escravizando no trabalho. Para quê? Para ter esses benefícios que dão o lucro para a Matrix. Aí a gente trabalha para pagar
todas essas coisas que até ontem nós vivíamos muito bem sem. Deixamos nossos filhos em casa assistindo Pepa. E no final de semana, da sexta ao domingo, nós temos o entretenimento que não nos deixa, no único momento que nós temos, vamos dizer, para descansar, nós não temos tempo para pensar, porque a gente pensa assim: não, eu trabalhei a semana inteira, então eu vou para o happy hour, eu vou para a balada, tenho futebol, tenho a cerveja, tenho o churrasco, e a gente não pensa quando poderia pensar. Isso é engenharia do consentimento. E as crianças sacrificadas? São milhares de crianças que somem por ano do Brasil. E ninguém se pergunta: onde está o corpo? São milhares de crianças. Não são dezenas, são milhares. E ninguém pergunta para onde foram levadas. Tivemos nesse mês agora de maio, se eu não me engano, no começo de maio ou final de abril, o caso de um garoto chamado Leonardo. Alguém duvida que ele foi sacrificado? Ele foi sacrificado. Teve requintes de crueldade. Ele foi enterrado praticamente vivo. Ué, mas não tinha nada lá. Quem pode nos dizer que aquele espaço onde ele foi enterrado não estavam as duas dimensões no mesmo lugar? Existe isso, a gente sabe que as dimensões estão todas no mesmo lugar, mas que a morte do garoto aconteceu nesse plano, mas toda o cerimonial aconteceu na outra dimensão. E assim acontece com milhares de crianças. Então realmente existem milhares de sacrifícios. A pessoa está programada para fazer isso. Não sabe talvez que esteja sacrificando, mas está. Porque o cerimonial não está nessa dimensão. A pessoa não vê. Mas ele está acontecendo. É como numa palestra onde tem canalização. Existem, as duas dimensões estão no mesmo lugar. Só que uma não vê, a nossa dimensão não vê. Isso, gente, não é tocar no negativo. Isso é apenas uma constatação. E o outro episódio do Guarujá, que muita gente não quer comentar, não gosta de comentar, aquilo foi caça às bruxas. Por quê? Por que ela foi linchada? Porque deduziram através de uma foto que ela tinha feito sacrifícios humanos, né? Que seria bruxaria. Mas não tinha sido ela. E você sabe por que aquelas pessoas fizeram isso? Eles fizeram isso porque eles foram programados através dos noticiários, dos programas sensacionalistas. Fica um âncora mais de 1 hora repetindo a mesma cena de um crime e dizendo: não tem punição no Brasil, não existe punição no Brasil, não existe punição no Brasil. Você muda de canal, outro âncora sensacionalista mostrando e voltando a cena, e voltando, e voltando, e voltando, e voltando. Aquilo fica no inconsciente da pessoa. A vontade de se vingar. Porque na cabeça dele não existe nenhum tipo de justiça. Nem do todo. Mas uma suposta bruxa que foi queimada. Porque qual a diferença de um linchamento para uma fogueira? A barbárie é a mesma. E o que houve ali? Sofrimento, dor. E isso vem acontecendo bem debaixo do nariz de todos nós.
Porque a engenharia do consentimento não nos deixa ver. Nós acabamos sendo influenciados pelos meios de comunicação a achar que aquilo é uma coisa normal. Foi um sentimento de vingança por causa de... Não, isso simplesmente é obra. Essa mulher simplesmente foi vítima de um povo que tem na sua mente que não existe justiça, que quis fazer justiça com as próprias mãos. Mas vamos matar quem? Vamos matar a bruxa. Então vocês notaram como nada mudou? Nada, absolutamente nada mudou. Só mudaram os meios de manipulação. E o requinte de crueldade aumentou. Porque se nós não somos bárbaros, então o requinte de crueldade aumentou. Mas da barbárie, não está longe não. Ou nós começamos a enxergar a engenharia do consentimento e começamos a mudar a nossa forma de pensar e agir, ou hoje foi vizinho do lado, amanhã o vizinho do outro lado, amanhã eles vão estar batendo a nossa porta. Então o que nós precisamos fazer? Nos iluminar? Ok. Mas se você quer se iluminar e você não começa a agir dentro da sua casa, você não vai se iluminar. Se o seu filho, a sua filha, está assistindo programa de programação mental e você sabe disso e você não está fazendo nada, você não vai se iluminar. Porque você nem sequer percebeu que está dentro da Matrix. Se você não parar de querer ter o supérfluo e alimentar um sistema de escravidão para manter esses supérfluos, você não está se iluminando. Se você não é capaz de trabalhar, de falar, de ter o amor-ação, você não está se iluminando. Não basta focar no positivo, não basta pensar no presente, não basta não pensar, mas tem que ter o quê? Consciência. E a consciência começa dentro da sua casa. Você acha que eles têm dó da gente? Não. Isso vem acontecendo há milhares de anos. Então nós precisamos ler, nós precisamos estudar e nós precisamos amar. Amar a cada pessoa que você encontrar no seu dia a dia. Ao motorista do ônibus, ao taxista, a pessoa no farol, aquele que te fechou. E principalmente aqueles que estão dentro da nossa casa. Que são nossos filhos, netos, sobrinhos. Nós precisamos começar a enxergar as coisas, enxergar realmente a engenharia do consentimento, a tentar nos livrar disso e pararmos de nos alienar. Porque tudo que tem que ser feito, tem que ser feito fora do horário de novela, fora do dia de futebol, fora do dia da balada, fora do horário do happy hour. Então, a Matrix está aí e nós estamos dentro. Estudar. Não importa que o livro seja difícil, ou como o abstrato, como alguns preferem dizer. Você tem que ter esforço, perseverança, falar com os irmãos. Nós estamos tentando há muito tempo transformar esse trabalho num trabalho físico. Nós já temos o espaço. O que falta então? Começa a prestar atenção nas coisas. Começa a ver, a olhar as coisas com olhos espirituais. Não com olhos desconfiados, mas com olhos espirituais. Que você vai ver por trás de cada
mínimo detalhe, do programa de televisão mais, como que eu posso dizer, mais infantil que seja. É nosso dever proteger nossos filhos, a vigiar e a zelar por eles.